TecnoAssist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Olá, amigos! Nós vamos falar agora sobre a questão do como era o universo em Paris naquela época. Nós temos aqui uma figura muito bonita, uma figura tradicional, um cartão postal de Paris, da rua Coquillier. Você vai a Paris, você olha essa rua, você imagina, nossa, Paris é uma doçura, uma cidade linda, tem um astral não sei, de sonho, mas olha aqui, a rua Coquillier, na época que nós estamos falando, início da infância de Louis Braille, era uma confusão, muita gente, sujeira, muita sujeira, pessoas vendendo na rua, todo tipo de pessoas misturadas, muitos ratos em quantidade assim extraordinária, você não consegue imaginar a quantidade de ratos, muitas doenças, muitas pestes que existiam na cidade, né? E muitos mendigos. Muitos desses mendigos eram cegos, alguns cegos retornados da questão lá da guerra que nós falamos anteriormente, da guerra dos sarracenos, né? Mas mesmo quando a pessoa era cega e pertencia a uma certa classe social um pouquinho melhor, ela sempre precisava de algum tipo de auxílio. Bom, nesse universo, né, de pessoas, de pobreza, de mendigos, né, em que havia, na verdade, uma superpopulação, as pessoas dormindo todas juntas, muita tuberculose, né, apareceu um homem que se preocupou com essa situação. O nome dessa pessoa era Valentin Huy. Temos aqui uma foto dessa pessoa, Valentin Huy, e que se dedicou, na verdade, ao ensino das pessoas cegas. Na verdade, Valentin Huy não foi o primeiro a pensar nisso, outras pessoas já tinham essa consciência. Talvez nós devamos sugerir a você que dê uma procurada na internet sobre Diderot, que era um escritor, um filósofo, que já falava sobre essa questão das pessoas cegas. E Valentin Huy, na verdade, estava envolvido por essas questões filosóficas. Seriam os cegos capazes de aprender ou não? E Valentin Huy fez uma experiência. Ele chamou lá naquele meio dos mendigos um certo mendigo cego e falou assim: olha, você vai trabalhar comigo um certo tempo, você vai morar comigo e eu vou ensinar você a ler. Não se preocupe, o dinheiro que você ganha como mendigo eu vou pagar você. Você vai simplesmente deixar de ser mendigo e vai ficar comigo, vai aprender a ler. E o que eu quero saber é se você consegue aprender a ler ou não. E o mendigo topou, claro, viver comendo todos os dias, comida boa. E o certo é que o tal mendigo aprendeu realmente a ler. E nesse processo de aprender a ler, qual foi a ideia do Valentin Huy? A ideia do Valentin Huy, que depois veio a criar essa coisa magnífica, que aqui nós temos uma foto, né, o Instituto dos Jovens Cegos de Paris, é uma foto nova, aqui uma foto na época, né? Mas o certo é que o Valentin Huy bolou uma técnica em que as pessoas iam aprender a ler com letras em relevo. Essas letras eram produzidas através de um processo tipográfico, né? Os tipos eram colocados em cima de uma prancha e depois era colocado papel umedecido em cima. E o papel era pressionado sobre esses tipos e produzia, então, uma saída em relevo. Temos aqui uma foto, né, de uma saída em relevo, até muito bonita, até com uma figurinha em cima, né? Então, através desse processo, esse garoto cego, né, esse jovem cego, começou a se alfabetizar. Então, o Valentin Huy teve a ideia de criar esse instituto aqui, Instituto dos Jovens Cegos de Paris, né? E nesse instituto, né, todas essas questões de escrever começaram a ser ensinadas, né? Repara aqui um zoom dessas letras. Você tem aqui as letras já separadas, né? E as pessoas aprendiam, então, naquela época, a
a manipular livros escritos dessa maneira e aprendiam efetivamente a ler. Claro, não havia uma grande quantidade de livros publicados com essa metodologia, mas era possível você ver pessoas já aprendendo utilizando essa técnica. Então, nessa escola de jovens cegos, você tinha as pessoas, os jovens, né, cegos da cidade, iam ali estudar. É claro que eram selecionados, não era qualquer cego que ia estudar ali, era um conjunto pequeno de cegos que eram escolhidos segundo critérios, não sei, políticos, eu não sei dizer quais eram os critérios de indicação, né? Porque havia muitos cegos em Paris, muitos jovens cegos. Quais os que iam estudar ali? Certamente bem privilegiados, né? Mas, na verdade, essa escola um dia recebeu um garoto, né, que tinha sido indicado por um certo padre de uma certa aldeia próxima a Paris, uma aldeia chamada Coupvray. E esse cego, então, veio a se tornar um brilhante aluno. Um aluno que não só aprendeu a técnica de leitura, que era ensinada naquela época através dessas letras, mas aprendeu uma série de outras coisas muito interessantes. O nome dessa pessoa era Louis Braille, que nós vamos ver em seguida.